E aí, minha gente? Hoje, 11 de junho de 2025, eu quero contar uma história que vai tocar o seu coração. Uma história de verdade, que mostra como a vida pode mudar num piscar de olhos. É a história de uma jovem chamada Hadassah. Quem? Calma, você vai conhecer ela pelo nome de Esther. Ela era uma garota judia, órfã de pai e mãe, que vivia num lugar muito distante de sua terra, no Império Persa. Ela foi criada pelo primo, Mardoqueu, um homem bom e de muita fé. Imagine só, uma jovem sem os pais, vivendo como estrangeira, sem saber o que o futuro guardava. A vida dela parecia comum, mas o destino, ou melhor, Deus, tinha um plano grandioso. É de arrepiar, não é mesmo? Naquela época, o rei da Pérsia era o poderoso Xerxes. Ele era o dono de tudo, o homem mais importante do império. Um dia, ele deu uma festa gigantesca que durou muitos e muitos dias. Mas no meio da festa, aconteceu uma confusão daquelas. A rainha Vasti desobedeceu a uma ordem do rei na frente de todo mundo. O rei ficou furioso, danado da vida. E sabe o que ele fez? Ele decidiu que Vasti não seria mais a rainha. A coroa estava sem uma dona. E agora? O reino precisava de uma nova rainha. E é aqui que a nossa história começa a ficar emocionante de verdade. É o momento em que uma porta se abre para a nossa heroína. Para encontrar a nova rainha, o rei Xerxes mandou que seus oficiais procurassem as moças mais bonitas de todo o império. Todas elas seriam levadas para o palácio para que o rei pudesse escolher a sua preferida. Pense na cena. Dezenas, centenas de jovens, todas sonhando em se tornar a mulher mais poderosa da Pérsia. E no meio de todas elas estava Esther. Mardoqueu, seu primo, aconselhou que ela não contasse para ninguém que era judia. Era um segredo que poderia custar sua vida. Ela era apenas mais uma moça, levada de sua casa para um mundo de luxo, intrigas e poder. Ela não pediu por isso, mas estava lá. Esther era diferente. Ela não era só bonita por fora. Havia nela uma doçura, uma bondade e uma simplicidade que encantavam a todos. Hegai, o homem responsável por cuidar das moças, gostou dela logo de cara. Ele deu a ela os melhores aposentos, os melhores tratamentos de beleza, tudo do bom e do melhor. Durante um ano inteiro, ela se preparou para o grande dia, o encontro com o rei. Quando finalmente chegou a sua vez, ela não pediu joias ou roupas caras. Ela foi simples, foi ela mesma. E essa autenticidade, essa luz interior, brilhou mais forte que qualquer diamante. O rei Xerxes se apaixonou por ela no mesmo instante. Ele a amou mais do que a todas as outras. E assim, de uma hora para outra, a menina órfã, a estrangeira, se tornou a rainha Esther. Que virada na vida pessoal! Pensa na emoção. Ela ganhou a coroa, o respeito e o amor do homem mais poderoso do mundo. Ela vivia num palácio, cercada de luxo e riqueza. Parecia um conto de fadas, não é mesmo? Mas a vida no palácio não era só festa. Por trás de todo aquele brilho, existiam segredos, inveja e muito perigo. Esther agora tinha uma posição muito importante, mas também uma responsabilidade enorme. Ela não podia esquecer de onde veio, não podia esquecer do seu povo. A coroa era pesada, e o maior desafio de sua vida estava prestes a começar. Enquanto Esther se acostumava com a vida de rainha, um homem muito mau chamado Amã ganhava cada vez mais poder no reino. Ele era o segundo homem mais importante, logo abaixo do rei. Era orgulhoso, arrogante e queria que todos se curvassem diante dele. Mas tinha um homem que não se curvava: Mardoqueu, o primo de Esther. Ele só se curvava para o seu Deus. Isso deixou Amã com um ódio, uma raiva que vocês não imaginam. Ele não queria se vingar só de Mardoqueu. Ele queria destruir todo o povo judeu. Que maldade no coração, minha gente! Uma maldade que colocaria a vida de milhares de pessoas inocentes em risco. Amã,
com sua lábia e seu poder de manipulação, foi até o rei Xerxes. Ele mentiu, dizendo que existia um povo espalhado pelo reino que não obedecia às leis do rei e que era uma ameaça. Ele convenceu o rei a assinar um decreto terrível, uma ordem para que, em um dia específico, todos os judeus do império, homens, mulheres e crianças, fossem exterminados. A lei foi assinada e selada com o anel do rei. Não podia ser revogada. A notícia se espalhou como um incêndio, trazendo desespero e choro para todas as comunidades judaicas. Era uma sentença de morte, e ninguém parecia capaz de impedir essa tragédia. Imagine o pânico, a dor, o medo. O povo de Ester estava condenado, e a própria rainha, dentro do palácio, não sabia de nada. Ela estava protegida pelos muros, vivendo sua vida de realeza, enquanto seu povo caminhava para a morte. Mardoqueu, desesperado, rasgou suas roupas e se vestiu de luto. Ele enviou uma mensagem para Ester, contando sobre o plano cruel de Amã e enviando uma cópia do decreto. Ele fez um apelo desesperado. Ela era a única esperança. A jovem que um dia foi salva por ele, agora tinha a chance de salvar a todos. O destino de uma nação inteira estava, de repente, nas mãos da rainha. Que responsabilidade! Quando Ester recebeu a notícia, o chão se abriu sob seus pés. O medo tomou conta dela. Ela era a rainha, sim, mas existia uma lei muito clara na Pérsia. Ninguém, absolutamente ninguém, podia se apresentar ao rei sem ser chamado. A punição era a morte, a não ser que o rei estendesse seu cetro de ouro como sinal de perdão. Fazia 30 dias que o rei não a chamava. Ir até ele seria arriscar a própria vida. Ela era a rainha, mas também era uma mulher diante de um rei imprevisível e de uma lei mortal. O que fazer? Ficar em silêncio e sobreviver? Ou falar e arriscar tudo? Que decisão difícil! Mardoqueu, então, enviou a ela uma das mensagens mais fortes de toda a Bíblia. Uma mensagem que ecoa até hoje. Ele disse: "Não pense que por estar no palácio você será a única judia a escapar. Se você ficar calada agora, a ajuda e a salvação virão de outro lugar para os judeus, mas você e sua família morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha." Que palavras, pessoal! É de arrepiar. Ele a lembrou que seu propósito era maior do que seu conforto, maior do que seu medo. A coroa não era apenas um enfeite, era uma ferramenta. A vida dela a preparou para aquele exato momento. Aquelas palavras transformaram Ester. O medo deu lugar a uma coragem que ela não sabia que tinha. A jovem tímida se tornou uma leoa. Ela tomou sua decisão. Ela não ficaria calada. Ela lutaria por seu povo. Ela enviou uma resposta a Mardoqueu, pedindo que ele reunisse todos os judeus da cidade, para jejuar e orar por ela durante 3 dias e 3 noites. Ela e suas servas fariam o mesmo. Ela colocou sua fé em ação. Ela entendeu que, antes de enfrentar o rei da terra, precisava falar com o rei do céu. A fé dela foi o combustível para a sua coragem. Que exemplo de liderança e confiança em Deus! Ao final dos 3 dias de jejum e oração, Ester se vestiu com seus trajes reais mais bonitos. Ela se encheu de coragem e caminhou em direção ao salão do trono. Cada passo era uma batalha contra o medo. O coração dela devia estar batendo a 1000 por hora. Ela parou na entrada, esperando. O destino de seu povo dependia do humor de um homem. Ela olhou para o rei e disse a si mesma a frase que marcou sua história: "Se eu tiver que morrer, morrerei." Essa não é uma frase de derrota. É uma frase da mais pura coragem. É a entrega total a um propósito maior. É a fé em ação. Aconteça o que acontecer. Quando o rei Xerxes viu Ester parada ali, tão linda e tão digna, seu coração se encheu de amor. Ele não sentiu raiva. Pelo contrário, ele estendeu seu cetro de ouro para ela. A vida dela foi poupada. Que alívio! Ele perguntou o que ela queria,
dizendo que daria a ela até metade do seu reino. Mas Ester foi sábia. Ela não revelou seu plano de uma vez. Ela agiu com inteligência e estratégia. Em vez de fazer seu pedido ali, na frente de todos, ela convidou o rei e o malvado Amã para um banquete privado. Ela queria o momento certo, o lugar certo, para abrir seu coração e lutar por seu povo. A paciência dela foi uma arma poderosa. No primeiro banquete, ela novamente não revelou seu segredo. Ela criou suspense e convidou os dois para um segundo banquete no dia seguinte. Amã saiu de lá se sentindo o máximo. Ele tinha sido convidado para um banquete exclusivo com o rei e a rainha. Mas sua alegria acabou quando ele viu Mardoqueu na porta do palácio, novamente se recusando a curvar-se. O ódio de Hamã ficou tão grande que ele mandou construir uma forca altíssima para enforcar Mardoqueu na manhã seguinte. Mal sabia ele que estava preparando a armadilha para si mesmo. A vida dá umas voltas, não é mesmo? O mal que ele planejou estava prestes a se virar contra ele. No segundo banquete, finalmente chegou a hora da verdade. O rei, curioso, perguntou de novo: "Qual é o seu pedido, rainha Ester?" Com lágrimas nos olhos e o coração na mão, ela revelou tudo. "Se eu encontrei favor aos teus olhos, ó rei, que a minha vida e a vida do meu povo sejam poupadas, porque eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados." E então, ela apontou o dedo e disse: "O nosso inimigo e adversário é este Amã perverso." O rei ficou chocado e furioso. Ele descobriu a mentira, a traição. A justiça foi rápida. Amã foi condenado e enforcado na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. A história de Ester nos deixa uma mensagem inspiradora e poderosa. Ela nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns, em lugares inesperados, para realizar feitos extraordinários. Talvez você, aí na sua casa, esteja enfrentando um desafio que parece impossível. Talvez você se sinta pequeno ou com medo. Lembre-se de Ester. Lembre-se que você pode ter sido colocado exatamente onde está para um momento como este. Tenha fé, tenha coragem. Não se cale diante da injustiça. Use sua voz, sua posição, seus talentos para fazer o bem. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. E com fé, minha gente, a gente move montanhas. Que história, que mulher! Uau! Se você gostou, conheça mais histórias de fé e siga o nosso canal, O Deus no Comando. Valeu!